Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Está errado, é palavra da salvação, tá? Glória a vós, Senhor. Um pequeno erro no livro e o padre seguiu no automático, não é? O Evangelho de hoje já é conhecido de todos nós, não é um texto estranho aos nossos ouvidos, porém, a palavra de Deus sempre é nova, sempre nos renova e sempre nos dá um norte, um caminho para seguir. A parábola que Jesus hoje conta às multidões, como nós ouvimos, tem um desdobramento interessante. Mesma coisa que acontece às vezes na nossa vida. Claro que Jesus não está falando de semeadura, nem de semente, apesar de viver num contexto agrícola, como aqui o nosso. Jesus está falando do coração do homem. Jesus está falando das nossas atitudes. Muitas vezes nós somos como o terreno pedregoso. Às vezes nós até deixamos que a palavra de Deus cresça em nós, mas depois não deixamos que ela aprofunde. Então a palavra não produz efeito nenhum. Às vezes nós estamos como o terreno onde os pássaros comem as sementes. Ou seja, nós até recebemos a palavra, mas qualquer tempestade do dia a dia, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade já nos desanima. Outras vezes nós somos como terreno espinhoso. A palavra cai em nosso coração, mas as preocupações diárias, a correria do cotidiano sufoca a palavra de Deus e a sua presença e a certeza de que Ele nos conduz dentro de nós. E outras vezes nós estamos bem e a palavra de Deus produz bom efeito em nós. E o que o Evangelho de hoje nos diz então? Que não existe um terreno perfeito. E o agricultor sabe muito bem disso. E vocês mais do que o padre, porque aqui é uma região de produção agrícola. Para que o terreno possa produzir, muitas vezes é necessário que se tire o espinho ou a pedra, ou até mesmo se espante as pragas, mas muitas vezes acontece que a produção acontece independente do que está à sua volta. Às vezes, na boa sorte, se semeia e se espera colher, independente de qual seja o terreno. Por isso, o que mais me chama a atenção no Evangelho de hoje, não importa o terreno aonde a palavra de Deus cair, porque um dia nós podemos estar com o coração cheio de pedras, outro dia nós podemos estar com o coração cheio de espinhos, outro dia nós podemos estar bem. O importante é o efeito da semente. A semente continua sempre na sua essência,
Mesmo que ela caia nos espinhos, nas pedras ou em terreno bom, ela continua sendo a mesma. E isso é bonito, porque a palavra de Deus continua sendo a mesma. Agora, o efeito que ela produz vai depender de cada um de nós. A forma como nós a recebemos e a forma como nós somos capazes de deixar que ela germine dentro de nós. Hoje nós temos duas realidades que se confrontam na nossa celebração. Ao mesmo tempo que nós celebramos o aniversário de casamento, 25 anos de Regis e de Maria Helena, aonde estão? Ali. Cadê os familiares? Levantem as mãos para a gente saber quem são os... Logo suspeitei. E aqui também nós temos um 7º dia. Estou procurando, desculpa que o padre aqui já está velho, não enxerga direito. Vicença Rosa Silva Soares. Eu desconfio que a família está aqui, é isso? Levantem as mãos. Muito bem. Então vejam, são duas realidades diversas, dois momentos diversos da vida humana. Enquanto uns celebram 25 anos de casamento, de vida matrimonial, uma outra família está celebrando a Páscoa. Não é o luto, não é a saudade, não é a tristeza, porque nós não viemos aqui para celebrar isso. Nós viemos aqui para celebrar a Páscoa, vida eterna, vida nova em Cristo, renascimento. E aí, ao olhar vocês, ao olhar o grupo que está aqui, as famílias que aqui estão, nós percebemos o efeito da palavra de Deus. Quando nós deixamos que a palavra de Deus caia no nosso coração, ela faz com que ao redor de nós se crie toda uma história. E aqui a gente poderia dar espaço para que os filhos pudessem falar. Não sei se tem netos, ainda não, mas os filhos poderiam falar, os pais, se estiverem presentes, e tantos outros que vos conhecem, e teriam cada um a sua história para contar, a partir da relação que vocês criaram de amor. E aqui a mesma situação, mesmo que seja um momento de separação, o amor não morre. E é interessante, porque quando um casal se une, ele promete amor até que a morte os separe. Aqui não. Aqui nós vivemos e celebramos uma realidade em que o amor continua por toda a eternidade. Nós continuamos amando as pessoas que nós amamos aqui na terra. E existe uma história que nos liga. Então veja, a palavra de Deus pode produzir efeito em qualquer situação, desde a mais dolorosa, desde a mais difícil, até a que nos faz mais feliz. Por isso, o que nós precisamos aprender nessa aventura que se chama vida é nunca desperdiçar as chances e as oportunidades que Deus tem nos dado. Às vezes no cotidiano, na correria, no automático da nossa vida, nós esquecemos disso. Deus está agindo em nós, está trabalhando em nós, através de todos os acontecimentos da nossa história. Por isso, permitamos, deixemos que a palavra de Deus crie o seu efeito em nós, independente da situação que nós estejamos vivendo. Se é momento de pedras, momentos de espinhos, momentos de terreno bom e assim por diante. Que a Virgem Maria, aquela que aprendeu a ser a primeira discípula, nos ensine esta caminhada rumo ao Pai.